eu toda vez que fecho os olhos e que penso em fazer alguma coisa importante, eu começo a chamar os meus protetores, né? Eu tenho, assim, 4 protetores importantes na minha vida. Não no sentido religioso da palavra, mas no sentido espiritual da palavra. E um deles é Jesus, o outro é Buda, o outro é Shiva, e o outro é Krishna, que tem me ajudado muito nos meus retiros de silêncio. Então, por isso eu considero eles meus protetores. E para falar de espiritualidade e virtude, eu primeiro vou falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é uma vivência interna profunda. É uma conexão direta com o divino, com Deus, com a paz interna, com a sabedoria interna. Seja qual o nome que você queira dar. Isso, para mim, é espiritualidade. É algo realmente, uma conexão direta com essa fonte, que é toda a fonte de toda a sabedoria, de toda a nossa paz interna. E eu diferencio espiritualidade de religião ou religiosidade. Eu penso que, no meu entender, religiosidade, religião tem a ver com teorias, tem a ver com teologias, tem a ver com aprendizagem mais do que com uma vivência. Então eu gosto sempre de separar os dois, inclusive para mim. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, eu gosto apenas de separar os dois para mim. E o que é virtude? Virtude, acho que todos nós temos um entendimento do que é virtude, porque todos nós aqui já vivemos uma virtude ou estamos constantemente vivendo a virtude, porque senão não estaríamos aqui. Virtude é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Nós podemos dar nome às virtudes, né? Nós podemos falar de bondade, de temperança, de justiça e de amor. Nós podemos falar de muitas outras virtudes. Mas o que realmente seria virtudes? Eu gosto muito, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu gosto muito de ficar ouvindo Krishnamurti, porque ele tem uma mente assim tão profunda que eu fico assim extasiado com todas as palestras dele que eu já assisti inúmeras vezes, porque ele vai no cerne da questão. Ele diz que virtude é algo momento a momento. É aquilo que você vive aqui e agora, nesse exato momento, sem o passado e sem o futuro. Quer dizer, o amor, ele só pode ser vivido aqui nesse exato momento. Eu posso aprender muita coisa sobre amor, eu posso aprender muita coisa sobre coragem, mas isso não é aquilo que realmente é. Porque a palavra, ela é muito limitada para descrever aquilo em que a coisa realmente é. E a virtude, eu acho que todos que chegamos aqui hoje, pode ser que você tenha praticado uma virtude hoje durante o dia. Quem sabe você possa pensar em alguma virtude que você praticou hoje. Porque a nossa mente é muito interessante. Ela não é de catalogar muito as coisas boas que a gente faz. Ela cataloga as coisas negativas que a gente faz, né? Ela gosta de catalogar sofrimento, de catalogar dores, mágoas. Mas a gente lembra pouco, muitas vezes, das coisas boas que acontecem com a gente. A virtude é uma das coisas profundas que pode acontecer a alguma pessoa. Então, virtude é isso.
esse movimento, essa atitude interna que a gente tem de fazer o bem. Mas o que é o bem? Krishnamurti perguntaria o que é o bem. É algo que você aprendeu na escola, é algo que você aprendeu na família, na religião, ou em qualquer outra doutrina, ou o bem é algo profundo que está dentro de você, do qual as palavras não podem chegar. E só pode acontecer aqui nesse exato momento. Eu sempre penso, quando a gente vai aos lugares, o nosso corpo chega, mas a mente fica do lado de fora, não é isso? Eu noto isso comigo mesmo frequentemente, que eu vou dos lugares e aí cheguei lá o corpo, mas a mente ainda continua voando fora, principalmente se tem um problema difícil para a gente enfrentar. Tem uma parte da nossa mente que adora problemas, e é uma coisa assim que traz para a gente uma ignorância daquilo que a gente está vivendo no momento. Toda vez que nossa mente está ocupada com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, nós deixamos de ver a coisa bonita que está na nossa frente. Seja uma pessoa, seja o que for, seja um animal, seja uma flor. E o que é pedagogia? Se a gente for olhar no dicionário, pedagogia é a arte de ensinar e aprender. Quer dizer, aqui nós temos um aluno e aqui nós temos o professor. O aluno ensina, o professor aprende. Isso na pedagogia tradicional. Hoje está mudando muito, não é isso? Eu sempre, quando dou palestras, eu digo, e para os meus estudantes, eu sempre digo, se você tem aqui um professor e aqui um aluno, não existe aprendizagem, acabou. Porque é um papel se relacionando com o outro. Aí acabou. Se você tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um médico, e aqui tem um paciente, acabou. É um papel se relacionando com o outro. Enquanto um papel está se relacionando com o outro, não existe encontro. Não existe virtude. Porque a virtude só se vivencia ali naquele exato momento. E espiritualidade e virtude. Alguém disse que a espiritualidade é a metade do caminho entre a virtude e o divino, o sábio. Que a virtude seria a manifestação da nossa espiritualidade interior. Isso para mim faz muito sentido, de que sem virtude não há espiritualidade, sem espiritualidade não há virtude. Estou falando de virtude verdadeira, de virtude profunda, de coragem profunda, de alegria profunda, não da falsa alegria, da alegria que envolve um processo profundo da mente estar completamente em paz. O Curso em Milagres diz que a paz interna é a condição essencial para nós nos lembrarmos de Deus, para nós colocarmos a nossa mente sob a condução do guia correto, do guia sábio. Porque nossa mente, ela é comandada pelo nosso ego, tiranicamente, que nos levam a atacar o outro, nos leva às mágoas, nos leva ao sofrimento, nos leva à dor, nos leva ao cultivo da miséria. E o self, ou ser superior, que é o guia, que, por exemplo, no Curso em Milagres é chamado de Espírito Santo, é o guia que nos leva a agir de maneira correta nesse mundo, não correta no sentido do que a sociedade prega,
é o que Chris Amour dizia muito bem, que ser correto porque você aprendeu por um modelo social não tem muito significado. Mas é algo profundo dentro de você em que você despertou através de um trabalho interno. Ser correto é agir de maneira que você não machuque a você e nem o outro. Isso é que é ser correto, de acordo com a sabedoria do Curso em Milagres. E então, espiritualidade e virtude, para mim, elas são apenas duas palavras. A virtude seria a manifestação da espiritualidade aqui nesse nosso plano. E à medida em que a gente manifesta as virtudes, mais a gente aprende sobre espiritualidade, sobre a nossa espiritualidade profunda e vice-versa. Porque, para mim, a espiritualidade profunda, ela se dá quando nós estamos em paz. Quando nós estamos alegres, inspirados. É isso? Quando você está inspirado, as coisas mudam. As coisas transformam. O tempo fica fora do tempo. Né? Parece algo louco, né? Mas o tempo fica fora do tempo quando nós estamos inspirados. Porque o tempo deixa de existir como o tempo do relógio, como o tempo que bate nas horas, e se torna um movimento interno, um sentimento interno. É alguém que dizia que tempo é emoção e sentimento, e não algo que você vê num calendário ou num relógio. Por quê? Porque no momento que você está sentindo bem, o tempo parece passar muito rápido. No momento que você está sentindo mal, o tempo parece que demora a passar, não é isso? Então o tempo é dado pelo sentimento, pelas emoções que a gente tem. Para falarmos de virtude e pedagogia, espiritualidade e pedagogia, nós temos que transformar essa pedagogia em algo diferente. Porque não pode ser o professor ensinando o aluno. Porque nesse nível de entendimento, nós estamos falando aqui mais no nível psicológico interno, o professor talvez saiba menos do que o aluno. Ele tem muito mais a aprender com o aluno. Tem aluno que é muito mais bondoso, muito mais caridoso do que qualquer professor, e vice-versa. Então, quando eu falo de pedagogia nesse sentido, é uma descoberta. É uma descoberta entre eu e você, que nós vamos descobrir a espiritualidade, nós vamos descobrir a virtude. É uma descoberta interna, um movimento interno. Por quê? Quando eu falo de aprendizagem, eu falo de dois níveis de aprendizagem. Um nível externo de aprendizagem, que eu chamo de aprendizagem periférica, onde nós ensinamos uma matéria, ensinamos algo concreto, e do nível da aprendizagem central, onde existe dois sistemas de pensamento. O sistema de pensamento do ego, que ensina destruição, que ensina terror, que ensina ataque, defesa, e o sistema de pensamento do ser superior, que ensina alegria, inspiração, ensina paz, harmonia, e a todo momento, querendo ou não, nós estamos ensinando um ou outro sistema de pensamento. Então o professor precisa ter consciência de que a qualquer momento ele está ensinando internamente, psicologicamente, através dos seus movimentos corporais, seu tom de voz, ele está ensinando ou um sistema de pensamento, ou o sistema de pensamento do ego, que vai trazer sofrimento, dor, e não vai trazer nenhuma aprendizagem, ou o sistema de pensamento do ser superior, que é o que inspira, é aquele que você trata o outro com bondade, que você trata o outro com carinho, com amor. Então é isso que nós estamos ensinando a todo momento. Então é importante saber que no momento que eu pratico uma virtude, eu estou ensinando uma coisa mais profunda a outra pessoa. Quer dizer, mas não é questão de ensinar teoricamente alguma coisa, mas de viver aquela coisa. Não se pode ensinar a virtude sem viver a virtude. É impossível.
Porque, teoricamente, como dizia Krishnamurti, cultivar a virtude não tem nenhum sentido. Porque não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente tentar cultivar a virtude, se a virtude veio de algo que a gente aprendeu, que a gente foi condicionado naquilo. Por último, eu gostaria de falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria é uma coisa fundamental na nossa vida. Porque sem sabedoria, nossa vida se torna destrutiva. E eu vejo a sabedoria num nível maior, num nível de uma vivência muito profunda. E pensando nisso, como eu sou psicólogo, né? Venho trabalhando em psicologia há mais de 30 anos, fora os meus tempos de silêncio, eu sempre tive assim com essa preocupação sobre a mente. Como é que a mente funciona, o que acontece na mente humana. Então, pensando em sabedoria de um lado e inteligência do outro, eu notei que eles estavam muito longe um do outro. E aí me veio a ideia de criar um termo intermediário que eu chamo de inteligência sábia. Inteligência sábia seria um termo intermediário entre inteligência e sabedoria. Porque inteligência, eu digo que inteligência pura é destrutiva. Nós sabemos que Hitler era muito inteligente. E vários outras mentes destrutivas desse mundo foram muito inteligentes, mas não tinham nenhuma sabedoria. Porque quem tem sabedoria não mata, não ataca, e se ataca, olha para esse ataque com o sentido de recuperar, com o sentido de aquilo ali é uma aprendizagem para a gente crescer e se aprofundar mais dentro de nós. Então eu falo de sabedoria, que é algo profundo, talvez pensando em São Tomás de Aquino, ou outra figura que fala sobre Thomas Merton, que fala sobre sabedoria, e sabedoria é uma coisa mais divina, e a inteligência seria uma coisa mais humana, e então criei esse termo inteligência sábia, para dar essa ponte. E eu acho, a pessoa somente inteligente, o ego dela se torna muito ativo. Por isso ela é destrutiva. E a pessoa que é sabiamente inteligente, ela então age guiada pelo ser superior. Quando eu falo de ser superior, eu não estou falando aqui de uma entidade, eu estou falando de um estado mental. Um estado mental profundo, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de inspiração principalmente. Essa parte é fundamental para mim. Eu acho que, na verdade, nós só vivemos a virtude mesmo de maneira profunda naquilo que eu chamo de momentos milagrosos, que é o tema de um dos meus livros. É aqueles momentos em que você está em frente a uma pessoa, em que tudo está fluindo de uma maneira pacífica, tranquila, em paz, e que você sai daquele encontro de maneira mais alegre, mais inspirada. Isso para mim é o que eu chamo de momentos milagrosos. São esses momentos que a gente vive. Mas para viver esses momentos, nós precisamos estar aqui agora, nesse exato momento. E espero que o que eu esteja falando faça sentido para vocês. Não sei, talvez não faça, mas talvez faça. Mas eu espero, eu tenho uma coisa profunda de que toda vez que eu me comunico com a pessoa, ela faz parte da minha vida, querendo ou não. Então, vocês fazem parte da minha vida, querendo ou não. E eu tenho um compromisso comigo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é não guardar mágoa, é não ter raiva, é não ter... Isso
Ninguém aqui nesse mundo está imune disso. Mas nós podemos estar um passo à frente e, quando isso acontecer, nós tomarmos as medidas necessárias para recuperar a nossa vida virtuosa. E eu me dou, isso eu sempre falo, e é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Não importa o que você me disser, não importa o quanto você tente me atingir, que eu gasto 1 minuto só ofendido. Isso é uma promessa que eu faço comigo mesmo. Eu só consigo gastar 1 minuto tendo ofendido. Porque quando a mente está ofendida, está com mágoa, ela está perdida. Está completamente ignorante. Ignorante da verdade, ignorante desse estado interno de paz, de harmonia, de tranquilidade. E gostaria então de passar agora a palavra para o doutor Alexandre. Tá bom, muito obrigado.